escritor africano, quando escreve de alguma coisa que saia fora desse estereótipo do clichê da África, a África cheia de bichos e da selva e o feiticeiro e o antepassado que tem vozes que atravessam o mundo, etc. Ele tem que saber que vai enfrentar um certo tipo de crítica, não é assim? Porque como se fosse preciso esse passaporte artístico, assim, de existência que mostra que ele é um verdadeiro e autêntico africano, assim, coisa que eventualmente um brasileiro, um europeu, um americano ou um norte-americano não tem que fazer, não é assim? E agora a grande briga é esta, que os escritores africanos querem ser escritores, ponto final, sem que haja qualquer expectativa que eles tragam esse mundo chamado um mundo típico, um mundo folclórico, essa coisa muito exótica, não é, do que é a África. Eu estava em Moçambique, isso aconteceu há muito tempo, quando recebi um telefonema em minha casa de um professor de literatura do Congo e que vinha fazer um conjunto de palestras em Maputo e tinha desenvolvido uma tese na sua universidade baseada nos meus livros em francês. Não tem a minha foto, não aparece a imagem. E ele aí percebeu que construiu para si mesmo que eu era negro. Mulher não, mas que era negro. E então ele começou a construir com os alunos esta ideia de que está aqui este exemplo deste africano cujos antepassados foram todos africanos e que faz esta viagem para os seus antepassados. É assim que temos que fazer. Pronto, então ele construiu aquilo durante anos. Chegou a Maputo, liga para mim, disse: eu estou muito contente, venho aqui falar consigo, e começa-me a contar essa história. Eu comecei a entrar em pânico porque ia ter com ele e obviamente ele não me ia reconhecer, não é? Combinamos lá no hotel onde ele estaria. Não havia celular, não havia nessa altura. Então eu já estava a sair de casa quando ele telefonou e disse: eu agora liguei para mais alguém que me disse que você não é exatamente da tribo mais representativa da África. Foi assim que ele disse. Mas eu, quando fui ter com ele, ele esteve 1 hora tentando encontrar à força um antepassado qualquer que eu tivesse em África para salvar a tese dele. Não é assim? Mas, de facto, no meu cotidiano, eu tenho que ser lembrado que eu tenho uma raça. Não é? Isso parece-me que Moçambique teve um processo histórico que foi muito curioso. A Frente de Libertação de Moçambique ajudou. Não, antes disso, o próprio processo histórico, a maneira como Portugal, porque não é porque tinha essa intenção, é porque não era capaz de fazer de outra maneira. Não é porque os portugueses eram menos racistas por essência do que os ingleses ou os franceses, mas era porque eles tinham um império que eles não conseguiam, digamos, era maior que as suas próprias forças e, portanto, eles delegaram em outros essa função de estar presente em Moçambique. Aconteceu o Brasil e eles desviaram-se também para este lado daqui. Então, acho que a maneira como essa gente que eram portugueses, descendentes portugueses, se misturou, se mestiçou não só com raças, mas com valores, com línguas, etc., permitiu que, quando há a luta pela independência, vários moçambicanos brancos, mestiços, indianos, se aderissem com a clareza e a confiança de que aquele era o seu país. Os brancos moçambicanos, estou a falar só desses, são uma minoria absoluta, quer dizer, são, não sei, 10, 15 mil máximo, numa população de 22 milhões, não é? Então, digamos que não existem desse ponto de vista de uma coletividade rássica, não é? Mas, do ponto de vista do resto, eu acho que eles são aquilo que todos nós somos, são mestiços de várias culturas e de repente eles, quando se definem, a raça é alguma coisa que conta, sim, mas há outras coisas que contam mais, não é?